Fala pessoal do sexto ano, como é que vocês estão? Vamos para a nossa quarta aula do terceiro bimestre, Poema e Rima? Galera, poema é o texto que faz parte da árvore do texto lírico, tá? Só para a gente começar aqui falando. Então, se faz parte do texto lírico, a gente já sabe que ele é organizado em versos e estrofes, ok? Pensando nisso, a gente pode dizer o seguinte, tá? Que a poesia é um texto poético. Então, poema, a poesia é a parte que a gente faz a escrita e o poema é um texto todo construído, tá? Ele geralmente vem em verso e estrofe, que faz parte do tipo de texto denominado lírico. Isso a gente já sabe. Então, se ele faz parte da árvore do texto lírico, a gente sabe que o poema é um texto escrito em versos e prosas. Só que tem uma coisa que a gente tem que saber na poesia, né? Todo texto lírico, ele expressa sentimento, tá? Ele expressa sentimento. E aí, quem que está expressando o sentimento no poema? Quem está expressando o sentimento na poesia? Isso que a gente vai ter que começar a identificar agora no texto poético, tá? Então, a poesia é um texto onde o autor expressa diretamente sentimentos e visões pessoais. Nada de diferente. É um texto da árvore do texto lírico. Beleza. Agora, a voz que expressa o sentimento na poesia, ou seja, o sujeito poético e fictício criado pelo escritor, é chamado de eu lírico. Bom, aqui a gente tem que parar para pensar uma coisa, tá? É, vai se criar um sujeito poético e fictício, ou seja, não é real, na qual ele vai estar expressando o seu sentimento na poesia. O que a gente tem que diferenciar? Que o eu lírico e autor são coisas diferentes, tá? Vou dar um exemplo aqui. Existe um poeta chamado Fernando Pessoa, e ele criou 3 tipos de eu lírico, dando nome a esses personagens, tá? Dando nome a eles, na qual começou a escrever poesia, onde o eu lírico era essas 3 pessoas. Então, o autor do texto é uma coisa, tá? Agora, o sujeito poético e fictício, que está expressando o sentimento na poesia, é outra, e ele é chamado de eu lírico, tá? Então, o eu lírico é quem está expressando seu sentimento e não é o autor, tá? Pode ser, mas na sua grande maioria das vezes não é o autor, ok? Então, sabendo disso, a gente pode seguir aí. Vamos ver as características da, do poema, tá? Escrito em versos e organizados em estrofe. A gente já sabe. Agora, emprega uma linguagem figurada, que é aquela linguagem que não a gente põe significado para as palavras, não em significados reais que estão no dicionário. A gente pode criar significados para novos significados para essas palavras. Por exemplo, sinistro tem um significado de algo que causa espanto, mas eu posso criar um contexto na onde que o sinistro se torna algo legal, algo maneiro. Exemplo, ah, alguém foi para, vamos botar assim, Joana foi ver um filme interessante, bom pra caramba, muito famoso, né? Aí alguém perguntou, e aí, Joana, você gostou do filme? Olha, o filme foi sinistro. E aí, se o filme é interessante, é bacana, esse sinistro aí está sendo empregado no sentido de horrível, algo assustador? Não, está sendo empregado no sentido que foi algo bom. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Que quando eu emprego sinistro no sentido de algo bom, eu estou criando um contexto de linguagem figurada. Porque eu retiro o sinistro do significado real, do significado do dicionário dessa palavra. Então, linguagem figurada é isso, quando a gente cria novos significados fora do dicionário das palavras. E os poetas amam fazer isso.
criar vários significados para as palavras que a gente só vai entender dentro de um contexto. Por isso que a gente diz que eles utilizam a linguagem figurada. Então, o que a gente pode continuar? Que utiliza recursos visuais e rítmicos que contribuem para a expressividade e a sonoridade. Então, a gente vai ver que tem poemas que são escritos que pode até formar uma forma geométrica, tranquilamente. Aí o autor está criando recursos visuais para a gente identificar na poesia, no poema. E também a questão do som, a gente já sabe que quando a gente combina sons de palavras, a gente faz a rima, tá? E, para terminar, característico, o poema apresenta o eu lírico, que a gente já sabe que é o personagem criado pelo autor que vai expressar o sentimento no poema. Então, entendidas as características, a gente pode seguir aí. Vamos seguindo. Rima. Lembra-se que a gente falou na aula 3 sobre rima? Aula 3 não, perdão. Na aula de rap e rima, nós falamos sobre a rima, né? Nós vimos que rimas são palavras que apresentam sons iguais. E nós vimos uma característica na rima, né? Que é conforme a posição dos versos, vai receber dois nomes, rima interna e rima externa. Então, se eu tenho palavras que têm sons iguais dentro do mesmo verso, eu digo que a rima é interna. E se eu tenho palavras que têm sons iguais, em versos, no final de versos diferentes, eu digo que a rima é externa, tá? E hoje a gente vai aprender mais dois tipos de rima, que são as rimas conforme a posição dessas palavras que rimam agora na estrofe, tá? Não é mais no verso, é na estrofe. Vamos ver, conhecer? O primeiro tipo de rima é chamada rima alternada, tá? Que vai receber aí um símbolo chamado ABAB. ABAB. Você vai entender isso daí, não é difícil não. Também vai ser chamada de rima cruzada, tá? Ocorre entre versos pares e ímpares, onde há palavras que rimam entre os versos ímpares e entre os versos pares. O que ele está querendo dizer? Que as palavras que rimam vão estar em estrofes diferentes, certo? Então a gente vai chamar, primeiro momento, que será uma rima externa. Essas palavras que rimam vão estar em estrofes diferentes, tá? Agora, quando essas palavras que rimam, tá, estão nos versos ímpares, exemplo, 1 e 3, aí eu tenho palavras lá no final desses versos, 1 e 3, dentro da mesma estrofe, né, as palavras que estão rimando, eu vou chamar de rima alternada. Por quê? Porque se eu for observar, os versos pares, no caso 2, 4, se forem de 4 versos, 2, 4, 6, vão estar rimando as palavras também, vão ter palavras que rimam. Então, as rimas alternadas, como que vai ser essas rimas? Aí eu vou ter palavras que rimam nos versos ímpares. Vamos dizer aí, o poema tem os 6 versos. 1, 3 e 5. E palavras que rimam nos versos pares. 2, 4 e 6. Aí eu tenho a rima alternada. Vamos ver um exemplo. Olha, eu tenho essa poesia aí, é um trecho, tá? Essa mulher que se arremessa fria e empurra os meus braços e meus peitos, me arrebata e me acaricia e fala. Versos, votos de amor e nomes feios. Vamos começar a identificar como é que está feita a rima aí, tá? Primeiro momento, a rima é interna ou é externa, né? Em relação à posição do verso. Olha, as palavras que rimam não estão dentro do mesmo verso, estão em versos diferentes. Então, já sei que essa rima é externa. Depois disso, vamos ver se realmente é uma rima alternada. Então, vamos identificar as primeiras palavras que têm sons iguais, né? Que apresentam algum som igual, ou seja, as palavras que rimam. Se eu perceber no primeiro verso, lá no final do primeiro verso, eu tenho fria, que está rimando, o som A está rimando
com o som da palavra fala que está no terceiro verso. Então, o som A da palavra fria e o som A da palavra fala estão rimando, tá? E outra coisa, eu tenho o som os da palavra peitos no segundo verso, rimando com o som os da palavra feios no quarto verso, certo? Então, identifiquei essas palavras que estão rimando aí. O que, que vai acontecer? Né? Por que, que essa rima é alternada? Ó, a palavra fria está rimando com fala. A palavra fria está no primeiro verso e a palavra fala está no terceiro verso. Bom, as palavras que rimam estão rimando nos versos ímpares. E as palavras peitos, a palavra peitos está rimando com a palavra feios, que está no quarto verso. Então, peitos e feios estão rimando, peitos está no segundo verso e feios está no quarto verso. Então, eu tenho palavras que rimam nos versos combinadas nos versos pares. Então, se eu tenho palavras que rimam combinadas no verso ímpares e tem palavras que rimam combinadas no versos pares, eu tenho uma rima alternada, tá? Então é assim que a gente vê. Aí é só botar aquele AB, AB. Por quê? Para ficar fácil para a gente ver. No primeiro verso tá a palavra que rima A, certo? Que está rimando com a palavra que rima com o mesmo som A, só que está no terceiro verso. E no segundo verso eu tenho a palavra que rima peitos, que eu vou chamar de B, que está rimando com a mesma palavra que rima feios, que eu estou chamando de B, que está no quarto verso. Então eu tenho formado AB, AB, rimas alternadas. Beleza? E tem um outro tipo de rima, que é rima intercalada. Vamos ver aqui que é também chamada de rima interpolada ou rima oposta. Ocorre entre o primeiro e o quarto verso e entre o segundo e o terceiro verso. Então já tem uma pista aí pra gente. Diferentemente das alternadas que rimam as palavras nos versos ímpares ou nos versos pares, aqui na intercalada eu vou rimar verso ímpar com verso par e assim sucessivamente, tá? Então eu vou rimar verso ímpar com verso par. Como é que eu vou classificar essas rimas, essa rima intercalada de AB, BA, tá? Então, ó, AB, BA. Vamos lá no exemplo? Hoje voltas-me o rosto, se ao teu lado passo, e eu baixo os meus olhos, se te avisto. E assim fazemos como se com isto pudéssemos varrer nosso passado. Então eu tenho aí, tá, esse trecho de poema. Vamos ver. Bom, o que a gente está observando aí? As palavras que rimam, que estão em negrito, não estão no mesmo verso, estão em versos diferentes. Então já é rima externa. Então o que a gente pode tirar de conclusão? Que tanto a rima alternada quanto a rima intercalada precisa ter a rima externa para elas existirem, ok? Precisa ter rima externa. Então isso a gente já pode tirar de conclusão. Mas vamos continuar e vendo aí as palavras que estão rimando, tá? Eu tenho a palavra lado rimando com a palavra passado. Qual é o som que está igual aí? O som ado. Por isso que elas estão rimando, ok? E tenho as palavras avisto rimando com a palavra isto. Qual é o som que tem aí igual no som isto? Por isso que elas estão rimando. Então vamos botar aquele o A e o B, né? Então, palavra lado eu vou chamar de A. A palavra que rima com a palavra lado é passado, que está no quarto verso. Então eu vou chamar de A novamente. O que está acontecendo aí? Eu tenho a palavra A rimando no primeiro e no quarto verso. Então, já não pode ser a alternada, porque eu tenho que ter as palavras que rimam nos versos ímpares e as palavras que rimam
nos versos pares, tá? Então já não pode ser. Mas vamos confirmar se é intercalada? Então, aí eu tenho a palavra visto, vou chamar de B, que está rimando com a palavra isto, que eu estou chamando de B, e elas estão no segundo e no terceiro verso. Então formou A, B, B, A. E aí eu consigo fazer a rima intercalada. Galera, rima não é difícil de a gente perceber no poema, nem de fazer. É uma questão de prática, de começar, quando a gente for ler poema, identificar as palavras que rimam e começar a classificar essas rimas que existem lá, tá? Então, essa é a rima conforme a posição das palavras na estrofe. Seguindo aí, nos poemas também pode ter a possibilidade de ter versos brancos. O que são versos brancos? Também vão ser chamados de versos soltos. São aqueles que não apresentam esquema de rima. Ou seja, os versos brancos são aqueles que não têm palavra rimando, ou tem até uma palavra rimando, mas não está obedecendo o esquema que a gente estudou de rima, o intercalada principalmente ou alternada principalmente. Não está obedecendo aquele esqueminha. Então a gente não consegue observar um padrão de rima. Então, por isso que eles são chamados de versos brancos. Aí eu tenho um exemplo do poema Esperança. Vou ler aí, tá? Lá bem no alto do 12º andar do ano, vive uma louca chamada Esperança. E ela pensa que quando todas as sirenas, todas as buzinas, todos os reco-recos tocarem, atire-se, atira-se. E, ó delicioso voo, ele será encontrada miraculosamente incólume na calçada, outra vez criança, e em torno dela indagará o povo. Como é teu nome, meninazinha de olhos verdes? E ela dirá, é preciso dizer-lhes tudo de novo. E ela lhes dirá bem devagarinho, para que não esqueçam, o meu nome é Esperança. Tá? Olha só, essa palavra esperança, como que ela apareceu no poema. Isso é um recurso visual, porque ele diz o seguinte, né? A personagem vai falar o nome dela, bem devagarinho. Separou aí dessa forma para dar essa ideia de devagarinho, ó. Esperança. Não deu a ideia do devagarinho? Então são recursos visuais que os autores utilizam para justamente ser utilizado na poesia. Esses são os recursos visuais. Agora vamos pensar nas rimas. Olha lá, vamos pensar no final aí de cada palavra. Vamos pensar no final das palavras que estão no final de cada verso, tá? Para a gente ver se tem um padrão de rima aí. Eu tenho a palavra ano, do primeiro verso, logo depois eu tenho a palavra esperança, logo depois eu tenho a palavra sirenas no terceiro verso, buzinas no quarto, tocarem no quinto e atire-se. Vou parar aí até o sexto verso para a gente analisar. Olha lá, ano no primeiro verso não está combinando com nenhuma outra palavra, nem no segundo, ou nem no quarto, ou nem no terceiro. Aí, o que eu vou ter? Eu tenho no segundo verso a palavra esperança, que também não está combinando com nenhuma outra palavra que rima próxima a ele para poder fazer o alternado ou intercalada. Então, não está seguindo o padrão, né? Vou seguindo. Aí ele põe as palavras que rimam, que é sirenas, com buzinas, né? Nas repetindo esse som. Rimou. Mas olha logo depois. Tocarem e atire-se. Já não tem mais palavra que rimam aí. Então, ao você observar que esse verso é branco, porque ele não segue nenhum padrão de rima que a gente estudou. Ok? As palavras que rimam não estão seguindo um padrão de rima. Por isso ele é considerado verso branco. Então, aqui a gente aprendeu duas formas de fazer rima, enquanto a posição do verso, que pode ser interno, quando as palavras que rimam estão no mesmo verso, ou externo, quando as palavras que rimam estão em versos diferentes, dentro da mesma estrofe,
quanto à posição das palavras que rimam nas estrofes, que pode ser intercalada, as palavras que rimam vão se combinar nos versos ímpares e as palavras que rimam vão se combinar nos versos pares, tá? E as intercaladas, tá? Que as palavras que rimam vão estar no primeiro e no quarto verso combinando, e as palavras que rimam vão estar no segundo e terceiro verso combinando. E a gente também tem os versos brancos que não seguem nenhum padrão de rima, tá? Que a gente estudou. E essa foi a aula, galera. Chegamos ao nosso fim e a gente se vê em breve, pessoal. Tchau, tchau. Não deixa de fazer as atividades, hein?